Meu nome é Tamires Souto Franco e irei apresentar o seminário de História e Teoria da Arte 3, referente ao capítulo Arte e Academia entre Política e Natureza. Irei apresentar dois artistas viajantes do século XIX, o francês Louis Auguste Mouron e o austríaco Ferdinand Conrous. Ambos os artistas se enquadram no recorte temporal de 1816 a 1857. Louis Auguste Mouron nasceu em Rocroi, na França, no ano de 1818. Frequentou os salões de Paris por 2 anos, entre 1837 e 1838, tendo exposto a pintura Fausto neste ano. Foi aluno de seu irmão François René e estudou no ateliê do barão de Jean-Antoine. Chega ao Brasil com o irmão François René no final da década de 1830, mais especificamente em 1838. Ele residiu em 3 estados, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia, antes de fixar residência no Rio de Janeiro em 1841. Esta é a mais antiga pintura datada do artista, feita ainda na França. Inicialmente, retratou o cotidiano dos locais em que visitou através de pinturas de cenas, como Negra Lavadeira no Rio, Quatro Assuntos da Flora Brasileira e Gaúcho Tomando Mate. Essas pinturas foram expostas na Academia de Belas Artes em 1841, porém não receberam premiações. No mesmo ano, seu quadro Alta de Mineiros, ou Rancho de Mineiros, recebeu a medalha de ouro na Segunda Exposição Geral de Belas Artes. Em 1843, com a composição Jesus Cristo e o Anjo, atraiu o olhar de Dom Pedro II, que condecorou Mouron com a premiação e o título de Cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa, uma premiação a civis e militares que prestavam fidelidade ao imperador ou ao Estado. Todavia, foi constantemente usada para premiar artistas no geral. Nota-se a proteção do imperador aos pintores. Apesar de obter certo prestígio com as pinturas de cenas, seu trabalho como retratista o tornou mais conhecido. O século XIX trouxe novos objetivos aos retratos, projetando figuras de diferentes classes sociais. Mouron seguiu a escola francesa, com seu estilo neoclássico com a representação fiel do retratado, envolvendo aparência e status além do olhar dirigido ao observador. Pintou retratos de Álvares de Cabral, Alfonso de Albuquerque e Vasco da Gama, a pedido de Dom Pedro II, além do retrato do próprio imperador, hoje propriedade do Museu Imperial. Retratou outras figuras da sociedade, como Saldanha Marinho, Visconde de Taunay e Alfredo Taunay, sendo este seu último trabalho datado. O retrato da atriz Ana Lagrange, pintado em 1860 e propriedade do Museu Nacional de Belas Artes, talvez seja sua obra mais famosa, devido à riqueza da técnica e poética presentes na pintura. A partir de 1842, Mouron e seu colega Abraham Louis Bouvelot lançou uma série de litogravuras, intitulada Rio de Janeiro Pitoresco. A série de gravuras foi publicada em 1845 na forma de livro. As 18 páginas de gravuras mostram aspectos sobre o costume e vistas do Rio de Janeiro e Niterói. Bouvelot foi responsável por desenhar as paisagens, enquanto Mouron desenhava as figuras humanas. Estas são algumas páginas do livro. Ao final da vida, dedica-se a criar cenas com foco em personagens, como a tela Dom Pedro II visitando os doentes de cóleras morbus, retratando uma visita do imperador aos acometidos pela doença. Fazendo uma ligação com o nosso momento, a pandemia de cólera acometeu uma boa parte do planeta, com registros na Ásia, Europa e Américas. Segundo os Diários de Pernambuco, em 1856, o conselheiro Sérgio Teixeira de Macedo apresenta na Assembleia Legislativa Provincial os dados que a pandemia ceifou 37.586 vidas, cerca de 23% dos acometidos, e no Rio de Janeiro foram registradas 4.818 mortes entre 1855 e 1856. Entre 1852 e 1853, existem breves registros que indicam que Mouron esteve em Desterro, antiga Florianópolis. Pintou diversos parentes do futuro governante de Santa Catarina, Hercílio Pedro da Luz. Entre eles estão Tomásia da Luz do Vale e menina, incluída posteriormente na pintura, sendo Tomásia tia de Hercílio Pedro da Luz. Joaquina Anania Xavier da Luz, sua mãe. Jacinto José da Luz, seu pai. João Pinto da Luz, seu tio. E o comendador José Maria do Vale, possivelmente seu tio.
Também retrata o Barão de Schellenberg, fundador da colônia Itajaí, atualmente a região que engloba o Vale do Itajaí, muito possivelmente uma das estadias do Barão no Rio de Janeiro. O próximo artista é Ferdinand Krummholz, nascido na Áustria no ano de 1810 e morreu na Suíça em 1878. Foi pintor especialista em retratos e professor. Estudou na Academia de Belas Artes de Viena, na Academia de Belas Artes em Paris e na Academia de Belas Artes em Veneza. Frequentou os salões de Paris e exposições na capital francesa entre 1836 e 1845. Recebeu a medalha de ouro de terceira classe em 1841 na exposição do Museu do Louvre. Seu prestígio o levou a pintar retratos da corte parisiense e outras figuras da sociedade, como o príncipe Félix e o marechal Vítor de Bellune. Esteve em Portugal em 1844, recomendado como pintor e ocupando o cargo de retratista oficial da corte de Lisboa. Retratou a rainha Maria da Glória I e o marido, o príncipe Ferdinando de Saxônia-Coburgo-Corrari. Foi nomeado membro da Academia Portuguesa e cavaleiro da Ordem de Cristo de Portugal. Antes de chegar ao Brasil, pintou paisagens na Espanha. Chegou ao Brasil e se estabeleceu no Rio de Janeiro em 1848. Manteve um ateliê particular entre 1849 e 1850, posteriormente transferindo-o para outra localidade, onde o manteve até 1853. Tornou-se o pintor oficial da corte, membro honorário da Academia Imperial de Belas Artes e recebeu o título de Cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa no ano de 1849. Participou de exposições gerais com seus retratos em 1849 e 1850. Recebeu em 1852 os títulos de Cavaleiro da Ordem de Francisco José da Áustria e Distinta Ordem de Carlos III da Espanha. Retratou Dona Leopoldina de Bragança e Bourbon enquanto criança, a Imperatriz Teresa Cristina e Dom Pedro II, atualmente pertencente ao acervo do Museu Imperial de Petrópolis. Retratou Rafael Tobias de Aguiar, Comendador Manuel Mesquita de Aguiar e esposa, Dona Jerônima Mesquita de Aguiar, o Visconde de Itaboraí, a Condessa de Iguaçu, o Duque de Sayer, o Barão de Santo Ângelo e outras figuras políticas e da corte brasileira. Após a sua estadia de 5 anos no Brasil, no dia 14 de abril de 1853, partiu para Londres e depois para a Índia, onde produziu paisagens, possivelmente sendo esta uma tela produzida neste período. Regressa a Paris em 1858, onde continua seus trabalhos como retratista. Regressa para a Suíça em 1876 e, por fim, algumas obras extras de Krummholz. Ele retratou diversos cachorros durante sua carreira em vários países diferentes, todos eles sendo cães de companhia. E Um Cão da Vila de Caçadores, em 1876, é a última obra do pintor. É isso, espero que tenham gostado e obrigada!